Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta. Estamos continuando aqui a nossa jornada no livro de Provérbios. Esse ano todo nós vamos estudar mais de 250 provérbios, frases de sabedoria, escritas por Salomão, o homem mais sábio do mundo, que pediu a Deus sabedoria e Deus derramou sobre ele de forma extraordinária. E nós temos estudado um pouco daquilo que ele tem dito. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura, especialmente vendo uma das maiores proteções que a sabedoria tem para nos trazer. Uma das maiores proteções que a sabedoria traz é a capacidade de você entender qual vai ser o fruto de uma ação sem você ter que fazer ela, ok? É você poder entender aonde esse caminho vai levar sem você ter que trilhar o caminho para ver. A sabedoria, um dos maiores benefícios da sabedoria é isso. Você pode aprender com pessoas que já trilharam esse caminho, que já descobriram ou já observaram outras pessoas, para que você saiba o resultado sem ter que trilhar o caminho, sem ter que ir lá pagar para ver. E a sabedoria, ela está disponível para nós como uma professora, que diz, tem esse caminho, tem esse caminho. O resultado é esse ou aquele, você escolhe o que você quer. E nós temos falado sobre a proteção que a sabedoria traz para a nossa vida. Nos últimos dias, nós temos visto provérbios que falam sobre essa proteção. Fala que, por exemplo, vai nos guardar e nos proteger do caminho dos maus. Nós falamos sobre isso, dos homens perversos, homens maus, que a sabedoria, você já vai entender, cara, eu não vou nem me associar com essa turma aí, porque eu já sei no que vai dar isso. Então você já elimina um problema. Ontem nós também olhamos que livrará também da mulher imoral. A sabedoria tem a capacidade de livrar você da mulher imoral, daquela pessoa que vem com uma conversinha mole, que é o que nós falamos ontem. Agora, como que a sabedoria nos livra da mulher imoral? Porque talvez você pense assim, né? Só ter sabedoria não muda hormônios, né? Não muda desejos. Só ter sabedoria. E, de fato, a sabedoria não muda hormônios e nem desejos, mas a sabedoria ela pode nos ensinar o resultado de um caminho de imoralidade. E a partir desse resultado, nós podemos, então, se dermos ouvidos à sabedoria, por isso que o capítulo 2 começou com tanto se, né? Porque é uma decisão que a gente tem que tomar. Se dermos ouvido à sabedoria, nós podemos evitar o caminho da mulher adúltera, porque a gente sabe onde esse caminho vai dar, ok? E é exatamente isso que o nosso versículo de hoje vai falar. O versículo 18 do capítulo 2 é o nosso texto. Nós vimos ontem o versículo 16, que fala da mulher, né, que seduz com as suas palavras, nós falamos sobre isso. Mas olha o versículo 18, que vai mostrar para nós o resultado do caminho da mulher imoral. Diz assim: a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa. Olha só. Se dirige para a morte, mas não é por erro, não é? Ela não se dirige para a morte sem saber. Não é, nossa, olha onde eu fui parar. Não. A casa da mulher imoral, casa é o lugar onde você está acostumado, onde você se sente bem. A casa da mulher imoral é a morte. Não é uma coisa imprevista para ela, não é uma coisa que ela não imaginava, uma coisa que ela sabe e para ela está muito familiarizada com isso. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa. Olha aqui a continuação do versículo 18 aqui em cima. E os seus caminhos levam às sombras. Seus caminhos levam às sombras. A palavra sombras aqui poderia ser traduzido e é traduzido como o espírito dos mortos, tá? Assim como a gente diz que uma casa é assombrada, né? Vem dessa ideia de sombras, né? Espíritos dos mortos. Então, cara, a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, os seus caminhos levam para as sombras ou para os espíritos dos mortos. O que está dizendo aqui? O resultado final de alguém que se envolve com uma mulher imoral é morte.
Essa morte ela pode tomar várias proporções. Pode ser, por exemplo, a morte de um relacionamento. Talvez você tenha um relacionamento com, né, o seu marido, com a sua esposa, e você se envolve com alguém imoral, isso pode levar à morte do relacionamento. É um tipo de morte que pode vir a partir da imoralidade, ok? Existe também uma morte da nossa alma, que se dá a partir da imoralidade. Quando nós nos envolvemos na imoralidade, seja você casado ou solteiro, quando a gente se envolve em imoralidade, a gente vive essa realidade, tem uma parte de nós, uma alma que Deus nos deu, que nos deu para viver coisas maiores do que isso, que morre. A nossa alma que foi feita de forma criativa para sonhar, para amar, para perdoar, para empreender, para sonhar, para ter esperança, para ralar e conseguir e conquistar e celebrar a vitória após uma jornada difícil. Essa alma que busca sentido, que busca propósito, quando o propósito maior dela é colocado como imoralidade ou qualquer sexualidade pervertida, tem uma parte da nossa alma que morre. A parte criativa, a parte empreendedora, a parte sonhadora, a parte que entende que um dos nossos maiores resultados, uma das maiores alegrias que o ser humano tem é a alegria de você ralar e conquistar e conseguir e celebrar. E a imoralidade, ela diz, cara, eu quero tudo que eu quero agora, aqui agora, só existe o agora, eu vou me lançar no agora, eu não estou preocupado com o amanhã. Quando a sua alma foi feita para você sacrificar o hoje por um amanhã melhor. A sua alma foi feita para você sacrificar o hoje por um amanhã melhor. Lembra de Jesus? Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Sacrificou o hoje por um amanhã melhor. E a imoralidade faz você sacrificar o amanhã por um hoje melhor. É uma distorção do desenho da sua alma e da minha alma. É uma distorção do desenho divino da sua alma e da minha alma. E tem algo em nós que morre quando nós nos entregamos à imoralidade. Só para você ver como isso é verdade, eu quero que você veja aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, tem um versículo muito curioso. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 2, 11. Diz assim: Amados, insisto que, como estrangeiros peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, falando aqui de desejos sexuais, desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Ok? Se abstenham dos desejos carnais. Por quê? Porque essa turma estava vivendo no meio de um povo muito imoral e essa imoralidade era uma coisa normal. Diz, cara, só que tem um problema. Você não deve ser como todo mundo, você não deve correr atrás de todos os desejos carnais, porque eles guerreiam contra a alma, eles mandam você trocar o amanhã pelo hoje. E o chamado da maturidade, uma das definições de maturidade é a disposição de sacrificar o hoje por um amanhã melhor. Um dos desenhos da maturidade é você sacrificar o hoje por um amanhã melhor. Se você pensar na questão salarial, é isso que acontece. Você trabalha durante um mês para receber uma recompensa no final do mês. Você trabalha primeiro para depois receber a recompensa. A imoralidade diz assim, cara, receba a recompensa agora, do jeito que você quiser, a hora que você quiser, o quanto você quiser. O amanhã a gente deixa para depois. E tem algo na nossa alma que morre quando a gente toma esse tipo de atitude. Voltando agora para Provérbios 2, 18. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa. Ela está acostumada, é lá que ela mora, é lá que ela vive. E os seus caminhos levam às sombras. Eu quero ler para vocês alguns comentaristas que falam a respeito disso. Uma das coisas principais que a gente aprende é que esse é uma das principais proteções da sabedoria. Saber onde vai dar. Diz, cara, o caminho dela leva para a morte, leva para as sombras. Então, esse é o destino final de se envolver com uma mulher imoral. É isso que você quer?
É esse o destino final que você quer? Você quer estar entre as sombras, entre os espíritos dos mortos? Porque a morte pode ser a morte de um relacionamento, pode ser a morte da sua alma, pode ser uma morte física por causa de um crime passional, né? Pode ser a morte do seu futuro, porque talvez a imoralidade está fazendo com que você troque o seu futuro pelo prazer de hoje. A morte do seu futuro é uma coisa muito, muito séria, não é uma coisa para ser brincada. Então, um dos benefícios da sabedoria, a gente abraçar a sabedoria e dizer, cara, eu já sei onde isso vai dar. A Bíblia já me instrui que isso vai dar problema. Então, eu não vou nem pegar esse caminho, porque esse caminho vai ser problemático para mim. Então, a gente contrasta, né, com as palavras da mulher no versículo 16, né? Seduz com as suas palavras, né? A gente falou que ela amacia a gente com as palavras, beleza. Só que contrasta, então, a sedução das suas palavras com o caminho que leva para a sepultura, que leva para a morte. A gente precisa contrastar e dizer, cara, as palavras são lindas. Por isso que a gente chamou de conversa mole, né? As palavras são lindas, mas o resultado final é muito, muito problemático. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Quer ver outra situação de morte? A gente não fala sobre isso porque não é politicamente correto falar, mas é verdadeiro, a gente precisa falar. Uma das mortes que pode acontecer são doenças que são transmitidas através de imoralidade. Tem muitas doenças, não sou médico, não sou especialista nisso, mas muitas doenças hoje que são transmitidas e que afetam a vida de pessoas, né? Hoje tem alguns tratamentos um pouco melhores do que tinha há alguns anos atrás, mas doenças que são transmitidas, tanto que a gente diz doenças sexualmente transmitidas, né? Doenças que são transmitidas a partir, geralmente, desse ambiente de imoralidade. É na imoralidade que você sai por aí pegando doenças. Se você está vivendo uma vida moral, uma vida correta, de acordo com os padrões de Deus, então essa morte pode até ser, e tinha naquela época, com certeza, porque tinha poucos tratamentos, né, muitos casos de morte física por causa disso. Não é nem crise passional, é doença mesmo. Doença mesmo. Então, isso é uma realidade que a gente precisa atentar e a sabedoria está chamando a nossa atenção aqui, né, exatamente para isso. Interessante aqui, né, que essa palavra, quando diz ali que os seus caminhos levam às sombras, essa palavra sombras, é exatamente como é comunicado na Bíblia os moradores do Sheol, que é uma palavra para inferno, né? São espíritos, por isso que uma das traduções, né? Espíritos dos mortos. Literalmente, não leva a sombras tipo lugar de escuridão. Sombras tipo, cara, lugar de morte da nossa alma, morte espiritual, né? Pode levar para o inferno no sentido de até mesmo de um distanciamento de Deus e um julgamento de Deus. Então tem muitos tipos de morte aqui. Morte da alma, morte de um relacionamento, morte do seu futuro, porque você trocou pelo presente, morte por causa de uma doença venérea, fora, né, a ira de Deus que se acende contra a imoralidade, que também pode gerar um tipo de morte eterna. Então, a gente deve olhar para essa mulher imoral com aquilo de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor. E entender, cara, tem muitos motivos para eu não me envolver em imoralidade. Apesar da nossa cultura ser hipersexualizada, apesar das pessoas fazerem chacota sobre isso, apesar das pessoas acharem normal, apesar dos filmes mostrarem, as novelas não somente mostram, mas exaltam isso, né? Nós devemos caminhar por um caminho diferente. Por quê? Porque nós temos o manual do usuário, escrito pelo nosso Deus e Criador, que diz, ó, esse caminho leva para um resultado. E o resultado não é bom. E você deve evitar a todo custo. Então, que nós possamos ouvir as palavras da sabedoria de Deus refletida nesses textos. Nós vamos ver amanhã, né, que quem vai para a casa da mulher imoral jamais volta. Jamais volta. E talvez você diga, mas tem muita gente, né, que eu conheço que foi imoral e voltou. Voltou, está aí vivo, trabalhando. Voltou. Mas não volta do mesmo jeito. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais amanhã. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude e nos proteja nesse sentido? Vamos pedir que Deus nos dê sabedoria
E lembra que a sabedoria que você está recebendo aqui não é só para você. É para outras pessoas que vão precisar da sabedoria que você está recebendo, tá? Então, pega a sabedoria para você, aplique a sabedoria para você. Talvez você está precisando exatamente dessa palavra hoje, cara. Pega para você com a palavra de Deus. Talvez você não está precisando. Pega com uma palavra de Deus que pode ser usado para abençoar, ensinar, guardar, proteger a vida de outras pessoas que virão para você para conselhos no futuro. E vamos juntos caminhar nesse caminho da sabedoria. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor porque a tua palavra, ela nos ensina o resultado das nossas ações. Quantas vezes, Deus, nós não olhamos o resultado das ações, a gente só olha aquilo que a gente quer aqui e agora. Ensina-nos, Deus, a sabedoria de olhar para o resultado, para o destino final e a partir disso tomar as escolhas corretas. Deus, que isso se aplique a todas as áreas da nossa vida, não só a área de moralidade ou imoralidade, como nós falamos hoje, mas em todas as áreas da nossa vida nós possamos olhar, ó Deus, a longo prazo e que nós possamos ser o tipo de pessoa que escolhe sacrificar o hoje para um futuro melhor. Um futuro que vem de obediência do Senhor, de conhecimento da palavra de Deus, do temor do Senhor e dos caminhos da sabedoria. Abençoa, Deus, meus irmãos hoje, cada um onde estiver. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã. Um abraço.